O som seco do corpo de Márcia contra o piso frio do banheiro quebrou o silêncio como um trovão dentro de 4 paredes brancas. O impacto ecoou metálico, reverberando no azulejo gelado, enquanto o grito de 2 colegas cortava o ar como navalha. O sangue, vermelho vivo, escorria lento da testa, deslizando em linhas tortas pelo rosto pálido, até se perder no mosaico do chão. As mãos dela tremiam como folhas ao vento, incontroláveis. Os olhos, que já há meses só distinguiam borrões de luz e sombra, agora mal conseguiam fixar qualquer forma. O ambiente parecia dissolver em manchas, como uma pintura borrada pela água. Alguém chama uma ambulância! A voz desesperada ressoou, carregada de pânico, preenchendo cada canto daquele banheiro sufocante. Márcia tentou responder, mas a língua estava pesada, áspera, como se tivesse sido substituída por algodão seco. O formigamento que antes surgia tímido nos dedos agora corria pelo corpo inteiro, roubando-lhe qualquer força. As pernas não obedeciam mais. O peito arfava em busca de ar que parecia não entrar. O mundo girava em círculos cada vez mais estreitos. O teto, as lâmpadas, as paredes, tudo se fundia em um escuro pegajoso. Antes de a consciência se apagar, uma única pergunta ressoava em seu íntimo, insistente, dolorida, como se fosse um sussurro que não se calava. Como a vida dela tinha chegado até aquele abismo? 6 meses antes, o mundo de Márcia ainda funcionava como uma engrenagem enferrujada, mas que seguia girando. O despertador quebrava o silêncio do apartamento às 5:30 da manhã. Um som metálico e irritante que insistia em rasgar o pouco de sono que ela conseguia. Precisava tocar 3 vezes antes que o corpo pesado, colado ao colchão, aceitasse levantar. Do outro lado da parede, Júlia, sua filha de 12 anos, respirava tranquila, perdida no sono inocente. Márcia observava por alguns segundos a porta fechada do quarto, como se buscasse forças naquele simples detalhe, saber que não estava sozinha no mundo. Na cozinha, o cheiro era uma mistura de café requentado e pão dormido. Sempre a mesma cena. 2 fatias de pão com margarina, café preto adoçado artificialmente e, ao lado, o comprimido de metformina. Ela o engolia com um gole de água morna que arranhava a garganta seca, como se o remédio fosse uma lembrança amarga de que seu corpo já não respondia como antes. O espelho do banheiro devolvia uma imagem dura. Olheiras profundas riscavam o rosto que antes tinha brilho. A pele sem cor. Os cabelos opacos, sem vida, caindo sem resistência pelos ombros. Mas eram os olhos que a paralisavam, vazios, apagados, como se a centelha de dentro tivesse sido roubada sem que ela percebesse. O caminho até o trabalho era uma provação. 2 ônibus lotados, corpos pressionados, suor misturado ao perfume barato que queimava as narinas. O balanço do veículo agravava o peso que já tomava suas pernas, como se carregasse sacos de areia antes mesmo de iniciar o expediente. A empresa de logística, onde dedicava 7 anos de vida, era um imenso salão aberto. Sem paredes, sem barreiras, sem respiro. Sua mesa bem no centro a expunha como uma vitrine. Os olhos dos colegas captavam cada movimento, inclusive sua luta silenciosa contra o cansaço que a derrubava aos poucos. A cabeça pendia sobre o teclado, as pálpebras insistiam em fechar no meio de planilhas, os dedos atrasavam no ritmo frenético do escritório. Foi numa terça-feira nublada que o disfarce desmoronou. Durante uma reunião, o sono a venceu por segundos. Apenas segundos. Mas Dona Helena, sua chefe, rígida, meticulosa, atenta a cada detalhe, notou a falha. Márcia! Você está nos ouvindo? A voz dela ecoou como acusação. O silêncio que seguiu foi cruel. O calor subiu pelo rosto de Márcia, queimando-lhe as bochechas. Gaguejou algo sobre não ter dormido bem. Helena a encarou com sobrancelhas franzidas, mas prosseguiu a reunião. Ainda assim, o estrago já estava feito. No corredor, os sussurros se multiplicaram como ecos venenosos. Olhares de pena se misturavam a julgamentos. Ela anda diferente, murmuravam. Deve ser problema em casa, especulavam. Ninguém sabia que o corpo dela lutava, dia e noite, uma guerra silenciosa contra si mesmo. Naquela manhã,
A glicemia havia marcado 210 miligramas por decilitro. Um número alarmante. Mas quem tinha tempo para isso? Entre relatórios, ligações e cobranças, mal sobrava espaço para ir ao banheiro. O almoço, quando acontecia, era um sanduíche mastigado com pressa, migalhas caindo sobre o teclado enquanto os dedos corriam nas teclas. O formigamento começara meses antes, tímido, no dedo mindinho. Agora dominava as mãos inteiras. Muitas vezes ela não sentia a caneta, derrubava o mouse, deixava o café escorrer da xícara. Cada falha era um golpe seco, seguido do olhar reprovador de Dona Helena, cada vez mais pesado, como se fosse um aviso de que a paciência da chefe também estava se esgotando. As noites de Márcia haviam deixado de ser descanso. Eram uma tortura silenciosa. Deitava exausta, o corpo implorando por alívio, mas o sono nunca vinha. Quando finalmente adormecia, era arrancada da cama 3, 4 vezes pela mesma urgência insuportável. Correr até o banheiro. Os lençóis amanheciam úmidos de suor frio, colando-se à pele como um lembrete cruel de que algo estava profundamente errado. A sede era um vazio sem fim. Bebia copo após copo de água, litros inteiros, e mesmo assim a boca continuava seca, áspera, como papel esquecido ao sol. Numa madrugada especialmente cruel, o quarto parecia girar quando se levantou. Precisou apoiar-se na parede fria, as palmas espalmadas contra a superfície áspera para não cair. Respirava fundo, tentando prender o ar, implorando que a tontura cedesse. Ao se olhar no espelho do banheiro, sob a luz amarelada que tornava tudo mais duro, percebeu sangue nas gengivas. Cuspiu no ralo. O vermelho se misturou à água corrente, formando espirais rosados que giravam devagar antes de sumir pelo encanamento. A cena ficou gravada em sua mente como um presságio. 2 meses antes, no posto de saúde, o médico havia aumentado a dose de metformina. A voz dele foi seca, distante, como se recitasse um manual. Precisa controlar melhor a alimentação. Evite carboidratos. Faça exercícios. Nenhum olhar, nenhuma empatia. Como se fosse simples. Como se houvesse tempo ou energia para isso. Como se a vida de Márcia permitisse luxos como academia ou comida fresca todos os dias. A realidade era cruel. Subir os 3 lances de escada até o apartamento já parecia uma maratona. No segundo andar, precisava parar, disfarçar, mexer no celular para não revelar o quanto arfava. O coração batia com força brutal, como se quisesse arrebentar o peito. As pernas tremiam e o ar parecia não chegar, não importava o quanto respirasse. No trabalho, os lapsos começaram a se multiplicar. Esquecia reuniões, anotava datas erradas, confundia números em planilhas. Cada erro era registrado cuidadosamente pela caneta de Dona Helena em um caderno vermelho que ela mantinha sempre ao alcance. Márcia via a ponta da caneta deslizar sobre o papel implacável como uma sentença silenciosa, um dossiê construído contra ela dia após dia. Aos poucos, os colegas também se afastaram. O círculo de conversas na copa já não se abria para ela. Nos almoços, sentava sozinha. No café, preferia o silêncio da mesa. A solidão se misturava ao cansaço até se tornar um peso insuportável sobre os ombros. E então veio a visão turva. Primeiro, as letras pequenas dançavam embaralhadas. Depois, halos luminosos cercavam as lâmpadas como se o mundo tivesse ganho uma moldura de luz dolorosa. Dirigir à noite tornou-se impossível. Ler mensagens no celular exigia esforço imenso, cada palavra um enigma. O pior, porém, era a sensação de distância. Como se uma névoa invisível se colocasse entre ela e o mundo, desfocando não só as imagens, mas a própria esperança. E no fundo, Márcia sabia. Aquilo não era mais apenas um incômodo. Era um chamado de socorro do próprio corpo. Mas até onde aquilo iria levá-la? A manhã que antecedeu o colapso parecia já carregar um presságio. Márcia ligou o aparelho de glicemia e esperou. O bip soou e o número iluminou a tela, 280 miligramas por decilitro. O alerta do dispositivo ecoou como um alarme de incêndio. Ela encarou os dígitos tonta. Havia tomado a medicação, evitado doces, feito o possível dentro da sua rotina caótica. Então por que os números só aumentavam, indiferentes ao seu esforço? No ônibus, a náusea veio em ondas.
O estômago revirava, o suor escorria frio pela nuca. Segurou-se com força na barra de metal, os nós dos dedos esbranquiçando. Uma senhora idosa lhe ofereceu o assento. Márcia agradeceu, mas recusou com um gesto rápido. Aceitar seria admitir que, aos 38 anos, estava mais frágil que alguém 20 ou 30 anos mais velha. Era um golpe em seu orgulho. Não estava pronta para ceder. Chegou ao escritório com a blusa encharcada colada à pele. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu digitar a senha do computador. Errou 1, 2, 3 vezes. O sistema bloqueou. Precisou ligar para o suporte. Mais uma falha. Mais uma marca inevitável no caderno vermelho de Dona Helena. Durante a reunião matinal, as paredes pareciam se fechar. Os gráficos projetados no telão se transformaram em borrões, linhas que se embaralhavam, números que flutuavam diante dos olhos. Quando chegou sua vez de apresentar, a voz saiu fraca, vacilante. Tentou recompor o raciocínio, mas as frases se quebraram antes de nascer. O silêncio tomou a sala, pesado, sufocante. Foi então que a explosão veio. Dona Helena, impaciente, lançou a acusação. Márcia, o que está acontecendo com você? Está bebendo? Usando drogas? A pergunta caiu como uma bomba, reverberando no ar. O coração de Márcia disparou e o sangue sumiu do rosto. Não, eu... Tentou explicar, mas as palavras mal saíam. A chefe não deu trégua. Você só está cansada porque é preguiçosa. Todo mundo aqui trabalha duro, mas só você vive reclamando. As palavras perfuraram como lâminas afiadas. Preguiçosa. Ela, que acordava antes do sol, que criava uma filha sozinha, que lutava em silêncio contra uma doença que drenava suas forças dia após dia. As lágrimas vieram sem aviso. Quentes, humilhantes, escorrendo diante de todos os colegas, não houve como contê-las. Murmurando um pedido de desculpas, levantou-se. As pernas bambas quase não a sustentavam. O corredor se estendeu diante dela como um túnel interminável. Cada passo era um esforço monumental. O banheiro feminino estava a poucos metros, mas parecia uma maratona impossível. A visão começou a escurecer nas bordas. O formigamento, antes restrito aos pés e mãos, agora subia pelas pernas como uma corrente elétrica cruel. O coração disparou em ritmo caótico, descompassado, como um tambor prestes a estourar. E no fundo, Márcia sabia. A queda final estava chegando. A pergunta era apenas: quando? O som estridente da sirene cortava o trânsito de Curitiba, misturado ao solavanco da ambulância que corria entre carros. Para Márcia, tudo era fragmentado. Ora mergulhava em escuridão pesada, ora voltava à superfície em flashes desconexos. Vozes ao redor falavam apressadas. Uma picada no dedo. O resultado: 42 miligramas por decilitro. Hipoglicemia severa. A palavra ecoou sem sentido. Até que a dor fria da agulha na veia trouxe a glicose correndo pelo corpo. O mundo retornou devagar, em pedaços doloridos de consciência. No hospital, os exames começaram. O neurologista passou uma agulha pelas mãos dela. Está sentindo? Perguntou. Márcia quase não percebia o toque. O diagnóstico caiu duro. Neuropatia diabética avançada. As fibras nervosas estavam morrendo, silenciosamente, sem volta. O som da caneta rabiscando na prancheta parecia cada traço de uma sentença que selava um futuro de limitações. Depois veio o oftalmologista. Dilatação das pupilas, luz forte nos olhos. Um silêncio longo. Outro médico foi chamado. Cochichos. Márcia gelou por dentro antes mesmo da resposta. Senhora Márcia, a senhora tem retinopatia diabética. Os vasos da retina estão comprometidos. Se não tratarmos agora, a senhora pode perder a visão. Perder a visão. As palavras martelaram. Como sustentaria a casa? Como cuidaria de Júlia? Como viveria num mundo de sombras? O médico falava sobre laser, injeções, cirurgias. Mas o som se embaralhava. Tudo que ela ouvia era o eco de um destino desmoronando. Por último, entrou o endocrinologista. Jovem, sério, mas com olhos que transmitiam preocupação genuína. Folheou os exames devagar. Sua hemoglobina glicada está em 11%. Isso significa que sua média de glicemia nos últimos 3 meses foi de 300 miligramas por decilitro. A metformina sozinha não está dando conta. Precisamos mudar tudo. Cada palavra era um soco. O médico explicou. O diabetes havia progredido. O pâncreas estava exausto.
Seria preciso insulina, mudança radical de alimentação, redução do estresse. Sem isso, não havia controle possível. Doutor! Mas eu tomo os remédios direitinho. Tento comer certo. Por que só piora? A voz dela tremia, quase infantil. O médico suspirou fundo, escolhendo as palavras. Porque o diabetes não é só remédio. É o horário das refeições, a qualidade dos alimentos, o sono, o estresse, a atividade física. É sobre entender como o seu corpo reage. E, pelo que vejo, ninguém nunca explicou isso direito para a senhora. E naquele instante, a verdade veio como um choque. Ela nunca tinha tido realmente as ferramentas para lutar. O quarto do hospital era silencioso, frio, iluminado demais. Márcia encarava o teto branco, enquanto lágrimas corriam sem som. Não eram apenas lágrimas de dor física. Eram lágrimas de falha, de impotência. Sentia que havia falhado consigo mesma. Com o corpo. Com Júlia. A culpa era um peso sufocante, mais pesado que qualquer dor nos nervos. A porta se abriu devagar. Júlia entrou com os olhos vermelhos ainda molhados de choro. Mãe, você vai ficar bem? Perguntou quase em sussurro. As defesas de Márcia ruíram. Abraçou a filha com força e chorou como não chorava havia anos. Soluços profundos, que vinham de dentro do peito, rasgando cada resistência. Júlia a envolveu nos braços pequenos. E naquele abraço, Márcia sentiu o peso da própria mortalidade. E o medo de não estar presente no futuro da filha. Mais tarde, a psicóloga do hospital entrou. Conversou sobre a ligação íntima entre depressão e diabetes. Sobre como um alimentava o outro num ciclo destrutivo. Márcia ouviu surpresa. Nunca tinha pensado que sua tristeza, a névoa mental, a irritabilidade, a desesperança podiam ser também sintomas do corpo em colapso, e não apenas da alma. À noite, sozinha outra vez, pegou o celular. Notificações se acumulavam. Mensagens da chefe duras, cheias de exigências. Ameaças veladas sobre seu futuro no emprego. Colegas perguntando o que havia acontecido, mais por curiosidade mórbida do que preocupação. Mas entre tantas cobranças, havia algo diferente. Uma mensagem inesperada de Rosana do financeiro. Márcia, minha mãe passou pelo mesmo. Posso te ajudar? Existem coisas que os médicos não contam. Coisas que salvaram a vida dela. Me liga quando puder. Ficou olhando aquelas palavras longamente. Coisas que os médicos não contam. Seria mais uma promessa vazia? Outro truque barato? Ou poderia haver ali uma chance real de sobrevivência? Márcia não conseguiu dormir. Mergulhou na internet em busca de respostas. Digitou termos que nunca havia ousado escrever. Diabetes tipo 2 reversão. Controle glicêmico sem medicação. Neuropatia recuperação. Entre tantas páginas confusas, encontrou um vídeo. Nele, uma mulher contava sua própria história, assustadoramente parecida. Falava sobre o fenômeno do amanhecer, sobre como o fígado libera glicose de madrugada, sobre a ordem em que comer muda o destino da glicemia, sobre caminhar 10 minutos após as refeições. Simples, quase óbvio. Mas nada daquilo havia sido mencionado em 2 anos de consultas. Márcia pausou o vídeo num ponto específico. Os exames mostrados pela mulher. Hemoglobina glicada de 12 para 5,8%. Em 6 meses, sem aumento de medicamentos. O coração de Márcia disparou. Seria aquilo real? Ou apenas mais uma miragem cruel no deserto da esperança? Na manhã seguinte, Márcia tomou uma decisão que parecia pequena, mas que mudaria tudo. Discou o número de Rosana. A ligação se estendeu por quase 2 horas. Do outro lado da linha, Rosana compartilhava em detalhes o que havia aprendido cuidando da mãe. Comer proteína antes do carboidrato, usar vinagre de maçã diluído antes das refeições, caminhar alguns minutos após comer, deitar cedo antes das 22 horas e reservar 5 minutos ao despertar apenas para respirar e silenciar a mente. Simples. Quase simplório demais. Márcia desconfiava. Mas havia chegado ao ponto em que qualquer alternativa parecia melhor do que continuar à beira do abismo. Decidiu tentar ali mesmo, no almoço do hospital. Primeiro a carne, depois a salada. Só então o arroz. 1 hora depois mediu a glicemia, 140 miligramas por decilitro. Um número que, em condições normais, estaria acima de 200. O coração dela bateu acelerado, não de medo,
mas de esperança. A alta hospitalar veio acompanhada de receitas e encaminhamentos. Mas Márcia saiu com outro roteiro em mente, seu próprio plano de sobrevivência. Conversou com Júlia em casa, abrindo o coração. Disse que precisariam mudar juntas, que precisava de ajuda. A filha, madura além da idade, segurou firme suas mãos e disse: "Vamos fazer juntas, mãe. A primeira semana foi dura, quase cruel. Acordar às 5 da manhã para caminhar 15 minutos antes de enfrentar ônibus lotados parecia uma tortura." Mas Márcia persistiu. Aos domingos, preparava refeições para toda a semana. Ovos cozidos, frango grelhado, legumes cortados em potes alinhados na geladeira. Levava tudo para o trabalho. Os olhares atravessados de Dona Helena já não a atingiam. Havia algo mais importante em jogo. Cada refeição seguia o mesmo ritual. Proteína primeiro, vegetais depois, carboidratos por último. Depois a caminhada. 10 minutos subindo e descendo escadas, ignorando cochichos e risadas. Márcia não ligava mais. Cada passo era uma declaração silenciosa. Estou lutando por mim. 2 semanas depois, algo mudou. Acordou sem o peso esmagador nos ossos. A névoa que nublava sua mente parecia mais leve. As mãos já não formigavam tanto. E a glicemia em jejum, que antes assustava, marcava 120 miligramas por decilitro. Trancada no banheiro do trabalho, chorou em silêncio, mas desta vez de alívio. 1 mês se passou. O retorno ao oftalmologista trouxe uma surpresa. A retinopatia havia estabilizado. "Continue o que está fazendo", disse ele, ainda incrédulo. No consultório do neurologista, outra novidade: sensibilidade recuperada em alguns pontos da mão. "Isso não costuma acontecer", admitiu o médico surpreso. E assim, passo a passo, refeição a refeição, caminhada a caminhada, Márcia começava a reconstruir a vida que pensava ter perdido. 3 meses depois do colapso no banheiro da empresa, Márcia estava novamente na sala de reuniões. O mesmo ambiente, a mesma mesa, mas um cenário diferente. Sobre a mesa de Dona Helena ainda estava o caderno vermelho. Só que, ao lado dele, repousavam os relatórios recentes, impecáveis, entregues no prazo, sem erros. E diante de todos, uma Márcia renovada. Não era apenas a glicemia controlada em 110 miligramas por decilitro. Não eram só os 7 quilos a menos, ou a energia que agora fluía. Era a clareza no olhar. A confiança que voltara a habitar sua voz. "Márcia, o que aconteceu? Você parece diferente." A pergunta de Dona Helena vinha carregada de desconfiança, mas também de surpresa. Márcia respirou fundo. Poderia inventar uma desculpa qualquer, mas escolheu a verdade. "Eu estava morrendo, Dona Helena. Meu diabetes estava me destruindo devagar. E ninguém via, nem eu." O silêncio foi pesado. Então ela continuou com calma. Contou sobre a neuropatia, sobre a retinopatia, sobre a palavra que mais a ferira, preguiçosa, sobre como mudanças simples haviam virado sua vida de ponta cabeça. Não falou com raiva. Falou com a autoridade de quem sobreviveu. Rosana, presente na reunião, confirmou cada palavra. Aos poucos, outros colegas fizeram perguntas. Uma falou sobre o marido com diabetes, outra sobre a mãe em pré-diabetes. De repente, Márcia já não era mais a funcionária problemática. Era um farol. Um exemplo vivo. Naquela noite gravou seu primeiro vídeo. Na cozinha simples, com Júlia segurando o celular. Contou sua história como se conversasse com alguém que estivesse no mesmo abismo. "Se você está exausta e dizem que é preguiça, pode ser seu corpo pedindo socorro", disse olhando direto para a câmera. O vídeo se espalhou em grupos de apoio. Pessoas escreviam dizendo que se reconheceram, que choraram ao assistir, que iam tentar também. Márcia respondia a cada uma, porque sabia a dor de se sentir só nessa luta. 6 meses depois, voltou ao banheiro que tinha sido palco de sua queda. Olhou-se no espelho. E o reflexo mostrava uma mulher transformada. Os olhos brilhavam de novo. A pele tinha cor. O sorriso, dessa vez, era autêntico. A glicemia em jejum marcava 89 miligramas por decilitro. Sem insulina, com metade da dose de metformina. Mas o verdadeiro milagre estava além dos números. Era Júlia dizendo: "Mãe, você voltou." Era subir as escadas sem parar. Era enxergar nítido. Era dormir a noite inteira. Era simplesmente viver.
Márcia havia descoberto uma verdade dura, mas libertadora. O diabetes tipo 2 não era uma sentença inevitável. Era um alerta, um grito do corpo implorando mudança. E quando finalmente ouviu, quando decidiu agir, o corpo respondeu com algo poderoso, não a cura, mas o controle. Não a perfeição, mas a vida. Uma vida inteira que renascia a cada amanhecer. E talvez, enquanto você ouve essa história, conheça alguém passando pelo mesmo. Talvez seja você. O grito já pode estar aí, silencioso. A pergunta é: você vai escutar antes que seja tarde?